Bom dia, sejam muito bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras do curso de extensão de formação continuada em conselhos escolares. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, nesse primeiro momento, o professor Edson Pantaleão, que coordena essa ação conosco aqui na universidade. Não vou seguir o protocolo oficial e vou também convidar a nossa querida professora Marlene, a nossa palestrante do dia de hoje também, para já compor a mesa. Nós vamos fazer, nesse momento, uma fala breve de apresentação do trabalho que nós viemos desenvolvendo desde o ano passado aqui na universidade, para depois, sim, aí termos o privilégio de desfrutar da fala da professora Marlene, que também é a aula inaugural do nosso curso nesse segundo semestre, na segunda oferta do curso. Para quem não me conhece, eu sou professora Rosemeire dos Santos Brito, sou professora aqui do Centro de Educação, professora da área de Políticas Educacionais, sou coordenadora do curso de extensão de formação continuada em conselhos escolares desde o ano passado. Esse curso ele faz parte de um programa do Ministério da Educação. Esse programa já existe há 11 anos e nós temos pouco conhecimento produzido sobre esse programa, que é o Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares. É um programa que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Educação em todos os estados brasileiros, com o propósito de fomentar, de norte a sul do país, não só a implementação de conselhos escolares, mas também a participação efetivamente democrática, equitativa dos diferentes setores da nossa sociedade na composição dos conselhos escolares. E esse programa tem duas grandes ações que o Ministério da Educação vem desenvolvendo na parceria com universidades também espalhadas pelo país, sobretudo as universidades federais. Uma dessas ações é o curso direcionado a técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação. Esse é o curso que nós trabalhamos na UFES, é um curso direcionado a promover uma reflexão profunda acerca da importância de atuar no fomento ao conselho, na especificidade do trabalho de cada um dentro das secretarias, dentro dos municípios, em que atuam. Esse curso ele é ofertado por meio de uma plataforma digital, é um curso ofertado à distância. Há várias universidades envolvidas com esse trabalho, A UFES também é uma delas agora. Nós temos, nesse momento aqui na universidade, nós tivemos esse ano 221 pessoas matriculadas nesse curso e esperamos que essa ação cresça para os próximos anos, com todos os desafios, as dificuldades que enfrentamos no cotidiano. E uma outra ação importante do programa de fortalecimento dos conselhos escolares é um curso que também é ofertado à distância, mas esse curso é oferecido só pela Universidade Federal do Ceará, para o país inteiro. É um curso direcionado para os conselheiros, para as pessoas que estão nas escolas e que estão atuando nos conselhos. E os técnicos das secretarias, os profissionais que fazem o curso que nós ofertamos, têm depois a possibilidade, quem desejar, tiver condições, de atuar também na formação desse curso direcionado aos conselheiros. Então é dessa maneira que o programa vem funcionando nos últimos 11 anos, vem capacitando pessoas, procurando desenvolver na prática a gestão democrática. E nós convidamos e tivemos o privilégio de poder contar hoje com a presença da professora Marlene, que nos atendeu com muita
generosidade, a um convite feito na correria das ações que desenvolvemos na universidade. Eu quero, já de antemão, agradecê-la por ter aceito o nosso convite. É uma grande satisfação tê-la conosco nesse momento, nessa ação tão importante que nós desenvolvemos. Eu vou passar a palavra para o professor Edson para fazer as considerações dele, e aí depois sim, teremos todos o privilégio de poder contar com as contribuições da professora Marlene. Muito obrigada. Bom, eu sou o Edson Pantaleão, junto com a professora Rose Meire, a gente coordena, estou na coordenação pedagógica do curso, e quero desejar a todos, os presentes, nesse primeiro dia de encontro presencial, uma discussão importante que a professora Marlene vai trazer, que pela via da potencialização do cotidiano da escola, o conselho de escola é uma das vias, uma das possibilidades de pensar a gestão democrática. Não é a única possibilidade, mas uma das possibilidades que a escola possa agregar um pouco o trabalho da comunidade escolar, dos trabalhadores em educação, e pensar a forma de participação mais efetiva no contexto da escola e nas discussões políticas locais, a fim de que a escola de fato seja uma escola potente, no sentido de garantir a escolarização e o direito à educação de todas as pessoas, de todos os cidadãos deste país. O curso ele traz, a Rose já apresentou brevemente a estrutura do curso. As pessoas que estão fazendo o curso têm aí uma trajetória que já cumpriu na primeira fase do curso, então estamos aí numa segunda fase desse aprofundamento, com o propósito exatamente de formar profissionais que garantam e disseminem cada vez mais nessa discussão no nosso Estado, principalmente no Estado do Espírito Santo, principalmente aqueles que estão mais distantes das discussões que temos promovido aqui na universidade, e que possam agregar cada vez mais a questão política e o fortalecimento dessa instância privilegiada de discutir junto à comunidade o processo de educação democrática desse país. E todos os desafios que a gente sabe das peculiaridades em cada município, do Estado, a escolha de diretores, a forma de participação dos conselheiros na efetiva decisão no cotidiano da escola, isso implica também em saber e conhecer também a nossa trajetória histórica, enquanto educação no país, de que estamos iniciando basicamente esse fazer democrático, aprender a ser democrático, aprender a ser participativo. Isso envolve, de certo modo, uma forma de nos colocarmos enquanto sujeitos políticos nesse processo. E aí potencializar isso no espaço da escola, isso é primordial. E aí, de modo geral, os desafios colocados no cotidiano da escola pela via do conselho é tentar buscar exatamente quem são os sujeitos potentes do espaço, que eu acho que é o pouco que Marlene vai trazer para a gente nesse debate de hoje. Que no decorrer dos módulos, dos cadernos de estudo que vocês estão fazendo no curso, isso pode ser aproveitado, aprofundado, discutido lá nos fóruns de debate do próprio curso e garantido aí na forma como localizar e entender um pouco a realidade específica de cada um. Mas no momento, então, desejar um bom dia de trabalho aqui com todos vocês. Então, nesse momento, passamos a palavra à professora Marlene de Fátima Carvalho Pires, nossa colega de trabalho no Departamento de Educação, Política e Sociedade, aqui do Centro de Educação, na UFES. Ela também é professora da área de políticas educacionais, dessa área da gestão, com grande conhecimento e grande experiência. A professora Marlene foi também professora do ensino fundamental e médio, na rede estadual, na rede municipal de Vitória, tem experiência na área de educação popular, gestão educacional, foi secretária de educação da cidade de Vitória, na gestão de 2005 a 2008. Aqui na universidade ela também tem uma história de luta e
de atuação também em defesa da gestão democrática na universidade, foi presidente da DUFES, da Associação de Docentes da UFES, no período de 2002 a 2004. Então, nesse momento, eu e o professor Edson deixamos a mesa. Essa aula inaugural está sendo gravada e ela será depois, posteriormente, disponibilizada na plataforma do nosso curso para as pessoas que, por uma razão ou por outra, não puderam estar aqui conosco nesse dia. Bom dia a todas e todos. Nosso abraço muito carinhoso a Rosimeire, ao professor Edson, que por coincidência são nossos colegas de departamento, né? Aqui na universidade a gente trabalha por departamentos. A Thaís, minha ex-aluna várias vezes, muito querida também, né? Para nós, gente, assim, é um privilégio poder conversar sobre gestão democrática. Por quê? Nós temos que falar sobre isso, né? Nós temos que conversar sobre isso, não apenas pela formalidade, né, de um curso que a gente está fazendo. Lógico que a gente vai ter um certificado disso, e é justíssimo, né? A gente se empenha, né? O pessoal que saiu de madrugada para vir, né? Ali no banheiro eu estava conversando com duas que vieram de Jaguaré, né? Então, quer dizer, a gente sabe da luta que deve ser isso, mas assim, o que nós queremos é chamar vocês, como eu própria, né, que eu também estava uma série de limitações para estar aqui hoje, né, mas quando Rose me falou, eu falei, não, a gente não pode deixar de conversar sobre isso, né, para nos sacudir, né, nós temos que estar discutindo, porque essa questão da gestão democrática, da potência da escola, que vive a gestão democrática, precisa ser o tempo todo relembrado, né? Por quê? Porque essa luta da gestão, ela foi muito forte na minha geração, né? Eu já estou hoje com quase 62, então a minha geração que estudou, que fez muita militância na década de 80, para nós a gestão democrática era tudo, né? De alguma forma, nós entendíamos que a gestão democrática era a solução. Por quê? Porque nós estávamos saindo da ditadura militar. Saindo da ditadura militar, né, que a maioria aqui acho que não viveu, né? Eu também, graças a Deus, não vivi no sentido, né, pleno, mas a gente já participou um pouco no final, a gente viveu aquele medo, né? Então, e sobretudo hoje os jovens, uma grande parte dos professores hoje do Brasil não viveram a ditadura militar, os professores da educação básica, né? Porque são um pouco mais jovens, porque geralmente o professor aposenta com 25 anos, né? Então, quem viveu aquilo, possivelmente já está perto de se aposentar ou já aposentou. Então, a gente não tem noção, né? A gente perdeu um pouco na história o que foi a ditadura militar, né? E aí a gente, essas lutas que nós tivemos, que foram lutas muito grandes, né? Para a eleição de diretores, para o conselho de escola, né, para os conselhos em todos os níveis, para o Conselho Nacional de Educação Estadual, Municipal, para os conselhos de merenda, para os conselhos de criança e adolescente, enfim, cada um desses foi uma luta, né, enorme, de anos, de meses, né? Parece que aí a gente agora, assim, tipo assim, isso, né? Isso é menos importante, os conselhos estão lá, funciona mais ou menos, né? A direção da escola, às vezes, não se empenha para que eles funcionem, às vezes a própria direção, né, nem tem muito interesse que eles funcionem de fato, né? Então, quer dizer, nós, esses espaços pelos quais muitos deram a vida, nós temos que lembrar sempre disso. Houve uma geração de brasileiros, né, que deram a vida por esses espaços democráticos, né, que foram presos, que foram torturados, que foram exilados, que tiveram suas vidas destruídas, né, em grande parte, para garantir os espaços democráticos. E hoje nós, né, relativizamos isso. Ai, que saco, reunião de conselho, né? O professor que já está por aqui, né, cansado, para você arranjar o professor para ir para o conselho é uma luta, né? Tem uma assembleia, tem um espaço democrático, reunião de pais, esses pais não querem nada, quer dizer, nós caímos naquele discurso fácil, né? E nós esquecemos que a ditadura, né,
vista de várias formas, a nossa negligência com os espaços democráticos, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Porque nós estamos vendo o que está vivendo o mundo nesse momento, né, gente? Nós estamos vendo o que nós estamos vivendo nesse momento no mundo, né, que está nos deixando a todos cada dia mais perplexos, né? Quer dizer, e nosso país, no meio de tudo que está aí, nosso país hoje é um país radicalmente democrático, ainda. Quer dizer, nós podemos, né, ocupamos a Fernando Ferrari aqui, a meninada de vez em quando para e a Fernando Ferrari, eu sempre falo isso com meus alunos, ocupa a reitoria, fico lá na reitoria um dia, 2 dias, 3 dias, faz churrasco no hall da reitoria, a gente ocupa a Reta da Penha, né, mata todo mundo de raiva, porque fecha tudo. Quer dizer, nós xingamos a presidente, que eu acho que isso não é democracia, isso é desrespeito, mas, né, nós fazemos isso, nós vaiamos ex-presidente, nós vaiamos, né, prefeito, sei que, ou seja, nós vivemos, né, essa democracia naquilo que ela pode ter de mais ou de menos, e nós às vezes não entendemos o que é isso, né? Só quando a gente puder perder isso ou não valorizar é que a gente vai voltar a compreender como que isso é importante, né? Então, o que eu pensei, Rose e Edson, e vocês também, gente? É uma conversa maravilhosa, né? Nós poderíamos ficar aqui horas. Então, a gente pensou de trazer algumas reflexões mais amplas, né? Uma conversa passando, assim, por várias coisas. Não deu para a gente, né? O tempo não nos permitiria fazer uma coisa muito ampla, né? Porque nós podemos discutir a democracia de vários pontos de vista, né? Nós temos vários autores, quer dizer, nós temos toda uma tradição da reflexão democrática, né? Nós temos aqueles que dizem, olha, democracia não existe num país capitalista, por exemplo. Por quê? Porque num país capitalista, ainda mais como o nosso, onde nós temos uma desigualdade estrutural, né, enorme, que permanece durante a colônia, durante o império, durante a república, e que ainda hoje, em 2015, ainda é uma desigualdade estrutural, difícil de ser combatida. Então, muitos autores dirão, democracia não combina com capitalismo. Aí outros dirão, mas espera aí, então combina com o socialismo? O socialismo real que nós vivemos, né, no século passado, na União Soviética, no leste europeu, era uma democracia? Aí alguns autores dirão, não, também não é. Outros autores dirão, nós temos que ter um socialismo com liberdade, um capitalismo com liberdade. Aí a discussão, né, vai por aí. Ou seja, não é uma discussão simples. Aí Foucault vai dizer, não, o poder não é só de quem manda. Porque nós, ainda mais nós brasileiros, nós gostamos de dizer assim, o poder está nele. Não, quem manda é a diretora, quem manda é o prefeito, quem manda é o reitor, quem manda... Nós nos isentamos, né? Quem manda é o meu chefe. Eu não tenho poder nenhum. Não é bem assim, né? Foucault nos mostrou e nos mostra a cada dia que o poder é diluído, né? Nós, professores, nós que estamos lá na Secretaria de Educação, nós que estamos aqui na UFES, nós que estamos no cotidiano, nós também temos poder. E se nós quisermos, nós simplesmente não cumprimos e destruímos tudo que vem, né? Então, quer dizer, é uma discussão muito complicada, né? Ah, eu vou votar em alguém? Eu não. Esse não presta, ninguém me representa. Mas espera aí, ninguém te representa, então como é que vai ser? Nós estamos num país de 203 milhões de pessoas, a última PNAD. 203 milhões de pessoas. Como é que vai ser isso? Cada um vai falar por si? Como é que vai ser isso? Um país que hoje, né, é o 5º maior de população do mundo, onde só na educação básica, pública, nós temos 40 milhões e 600 mil crianças. Ou seja, só a nossa educação pública é maior do que 90% dos países do mundo. 90% dos países do mundo não tem a população que nós temos só na escola pública. Se colocarmos a escola privada também, 50 milhões. Isso não é moleza, gente. Isso não é um desafio pequeno. Isso é um desafio gigantesco.
E nós, às vezes, né, nós não paramos para pensar nisso. Se é difícil a gente coordenar uma escola, uma pequena escola, só de séries iniciais, de anos iniciais, lembra da sua velha, eu falo séries iniciais, dos anos iniciais, né? Se não é fácil hoje você pegar um CMEI, que só tem os miúdos, que dirá, né, você gerir um país, uma cidade como São Paulo, vamos pensar, uma cidade como Vitória, como São Mateus, né? Vamos dar vários exemplos. Ou seja, nós temos que compreender que a democracia é sempre desafiante, sempre, né? Mas se nós já dizemos, não adianta e tal, aí a gente também, né, não faz nada. Então aí volto a dizer, olha o perigo disso, né? Porque o autoritarismo, a ditadura, a truculência está sempre a nos espreitar, né? E se a gente deixa o espaço vazio, o espaço democrático vazio, o autoritarismo vem e preenche na hora. E as pessoas adoram um líder autoritário, deixa ele resolver. Que aí eu me isento, né? Não, quer dizer, isso é um perigo. Porque pode ser que virá uma liderança que até seja interessante, né? Mas pode ser que não, quer dizer. Então, a discussão democrática ela é, né, extremamente complexa. E aí a gente fez assim, uns slides para facilitar, né? E a gente vai mais ou menos lendo, comentando. E depois, se tiver um tempinho, a gente pode conversar um pouco, né? Então, olha bem, alguns pressupostos da nossa abordagem, né? Vários pressupostos, coisas, princípios. O Edson falou aqui no final da fala dele, que eu não sei se ficou claro aí, isso já nas madrugadas, a gente já dormindo, então a gente, né? O direito à educação, tá? Porque eu acho que ele está implícito, mas eu acho que eu pulei, na hora que você falou, eu falei, gente, eu pulei esse slide. Hoje, o direito à educação é um princípio, um pressuposto inarredável. Todo e qualquer brasileiro, toda e qualquer criatura brasileira que esteja nesse país tem o direito à educação. Tenha as dificuldades que tiver, tenha a classe social que tiver, tenha a origem que tiver, seja de que raça for, tenha deficiência ou não, seja feio, esquisito, gordo, mais inteligente, menos inteligente. E isso também é uma coisa que nós, professores, temos dificuldade de, né? Nós achamos que alguns têm mais direito que os outros à educação. Os bonzinhos têm, aquele aluno maravilhoso que valoriza, esse tem direito. Mas mesmo aquele para quem ele está se lixando se ele tem o direito ou não, ele tem o direito. Estão vendo? Então isso é um princípio radicalmente democrático. Todo mundo tem direito à educação. Se estiver internado em um hospital, uma internação mais longa, ele tem direito à educação. Se estiver internado numa entidade, né, cumprindo medida socioeducativa, ele tem direito à educação. Se ele está fora da idade, ele é idoso, ele não pôde estudar na época, ele tem direito à educação. Vocês estão vendo isso já? Se nós conseguirmos repetir isso para nós mesmos, isso foi um princípio na escola, isso já, né, na hora do conselho de escola, quando vier o debate, pessoal, é o direito à educação. Mas porque a mãe, porque o pai, eu não estou falando da mãe e do pai, eu estou falando da criança, ela tem direito à educação. Mesmo que o pai e a mãe dela façam de tudo para que ela não tenha. E eles próprios, né, às vezes não conseguem perceber como isso é importante, esse direito. Mas a criança tem direito à educação. Isso é um princípio constitucional, é um princípio de cidadania. Então, quer dizer, e ela não tem direito de só ficar na escola sentada no banco só para comer merenda e coisa, não. Ela tem direito a ter acesso ao processo de aquisição do conhecimento. Então, isso um pouco, né, que vai permear toda a nossa fala. As políticas educacionais em geral, e nela, a política de gestão democrática, porque, gente, a gestão democrática é um princípio, é uma diretriz, mas é também uma política, né? Quando nós vamos ter eleições municipais ano que vem. Vamos ter eleições municipais ano que vem. Como que os nossos candidatos a prefeito,
Vamos discutir a questão da gestão democrática, vamos olhar isso. Que, ó, a maioria dos prefeitos está falando muito nisso não, sabe? Eles não querem falar muito nisso não, né? Mas é uma política. Como que tal candidato a prefeita ou a prefeito vai exercer essa política de gestão democrática? Porque ela não é só um princípio, ela é um princípio, mas ela se concretiza. Ele vai estimular os conselhos, ele vai estimular que formas de participação? O orçamento popular, ele vai discutir o orçamento, como é que vai ser isso? Então é uma política também, a gestão democrática, ela está na Constituição, gente, vejam bem, está na LDB, né? Na Constituição Federal do nosso país e na LDB. É sempre um campo em disputa de concepções e dinâmicas, expressando relações, conflitos e contradições, resultantes da desigualdade estrutural da sociedade brasileira. Ou seja, é um campo minado. É um campo minado. E essa tensão é impossível de nós fugirmos dela. Não existe democracia, né? Ai, que coisa maravilhosa, todo mundo... Não, você faz uma reunião aqui hoje, semana que vem, você reúne o mesmo grupo, parece que tudo aquilo que você conversou, o povo já esqueceu, né? Aí você tem que lembrar, gente, nós conversamos isso semana passada, vocês estão lembrados, né? Vocês que estão aí nas secretarias, na escola, né? Ou seja, tem que ter alguém ali, o pedagogo tem um papel fundamental nisso, o diretor da escola, a diretora, né? Esse é o papel do gestor da escola, ele tem que ser ali um arauto, né? Ele tem que dizer, olha, nós já discutimos isso está no nosso projeto, né? Nós não vamos voltar a essa discussão. Essas políticas todas, assim como a gestão democrática, são construções históricas, inseridas... Gente, depois eu deixo essas slides aí com vocês, né? Quem quiser copiar à vontade, se puder ser útil, podem usar, reproduzir, a gente não se importa, tá? São construções históricas, inseridas numa concepção de Estado de direito e democrático. Então, estão vendo? Só tem gestão democrática quando a gente está num Estado de direito democrático. E aí eu trago uma pequena fala de Norberto Bobbio, que é um grande, né, autor da nossa área, certamente vocês já ouviram falar, que a meu ver, assim, ele resume de uma forma simplesinha o que é um Estado de direito, o que é uma sociedade onde a regra democrática vigora. Um conjunto de regras primárias ou fundamentais que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Isso é um Estado de Direito. Quem está autorizado a tomar as decisões coletivas? Na escola, numa prefeitura, no governo do Estado, no judiciário, no legislativo. E com quais procedimentos? Quem está autorizado a tomar as decisões aqui no nosso departamento, né, na UFES? A Rose, nossa coordenadora aqui, ela faz parte do Conselho Superior da Universidade. Nós autorizamos a Rose, nós delegamos a ela, nós votamos nela para nos representar no Conselho Superior da Universidade. Então, ela está autorizada a encaminhar as decisões dentro dos procedimentos formais. Isso significa que você tem que ter leis, você tem que ter regulamentos, você tem que ter procedimentos. Às vezes não tão formais, não tão rígidos, mas você tem que ter. Então, isso é um Estado de Direito. Vai passando aí, Thaís, isso. A construção da democracia. Aí a gente vai lá mais fundo, na teoria, volta aqui, a gente vai dialogando. A construção da democracia é um exercício permanente e integral. Permanente e integral. Não pode ser feito por pedaços. Que deve ser estendido a todos os espaços da prática social. Se a gente morasse sozinho, numa ilha, nós não precisaríamos de ter democracia. Eu estou sozinho e eu decido a hora que eu vou tomar banho, se eu vou comer uma água de coco, se eu vou comer um peixe. Se eu estou em dois, já tem que ter regras. Não tem jeito. Se estamos em dois, se o mundo acabasse, só ficasse dois, teríamos que ter regras. Né? Por quê? Porque é a convivência, é a tensão. Todos os espaços da prática social,
todos os espaços da prática social, de maneira especial a gestão pública e a escola. Por quê? Porque a escola é concebida como um espaço para a emancipação social, para a construção de uma hegemonia fundada, ao mesmo tempo, na disputa de um projeto ético-político e na relação pedagógica. É uma fala de Gramsci, que eu gosto demais também, simples. O projeto de educação, né, que nós defendemos, ele tem que ser fundado num projeto ético-político. Ético, quer dizer, ele é valorativo, ele tem valores, ele tem uma concepção ética-política, mas também uma relação pedagógica. Ou seja, a gente aprende o tempo todo a ser democrático, a gente educa para a democracia. O professor está o tempo todo educando seus alunos para a democracia e se educando com seus alunos. E olha, não é fácil não, né, gente? Desde a tenra idade. A nossa experiência como secretária em Vitória, nós fazíamos assembleia com os pequenininhos de 3 anos. Os pequenininhos de 3 anos já participavam da assembleia, diziam o que eles queriam, falavam da merenda, falavam do recreio, falavam das coisas. Ou seja, a gente tem que ir exercitando isso. Mas vocês estão vendo, isso tem que ser uma prática permanente. Como é isso na casa dele, né? Na casa nós não podemos interferir, mas no espaço da escola ele tem que sentir que isso funciona, ele vai se educar para isso. Isso nos dá a responsabilidade de buscar democratizar todas as relações nesse espaço que é a escola. Todas as relações, gente. E democratizar, gente, não é aquela coisa assim, cada um faz o que quer, né? Bagunça. Não é isso que as pessoas pensam, não. Democracia é regras do jogo, tem que ter regras do jogo, as coisas têm que funcionar, né? Tem que ter os espaços próprios, porque também as pessoas pensam assim, que democracia, né? Você vai ficar o dia todo discutindo, você tem que, né? Volto a dizer, você tem que tirar consensos e a partir dali você vai trabalhando, você tem que tocar a vida. Nos momentos de crise e incerteza, particularmente como esse que estamos vivendo, né? O princípio da gestão democrática deve ser reafirmado enfaticamente. No Brasil, na América Latina, olha, tivemos eleições na Argentina, temos que ficar com a orelha em pé. A oposição ganhou na Argentina. Na França, nós já temos uma pré-candidata da extrema-direita que defende a xenofobia, né, contra as migrações, e agora no contexto do que houve na França, olha que perigo, quer dizer, nós estamos tendo um recrudescimento de né, candidatos autoritários, que em nome do autoritarismo dizem, não, aqui não entra mais ninguém, né? Aqui não entra mais gente que vem lá, né, do Oriente. Como é que é isso? Quer dizer, você simplifica, as pessoas até gostam, porque as pessoas, né, estão vendo? Então é um perigo, quer dizer, em momentos de incerteza, é muito fácil a gente querer que venha o salvador da pátria. Ele vem e nos salva. Porque parece que isso dá menos trabalho. Não dá. Né? Isso é muito mais perigoso. A praxis educacional é sempre coletiva e deve ter como marca registrada a articulação das ações. Gente, que outra coisa difícil. Uma palavra que nós devíamos escrever na escola, em todos os muros da escola, em todas as janelas, aqui na universidade, em todos os lugares. Articular as ações. Né? Que hoje é uma das coisas mais difíceis. Por exemplo, qual é o papel de um dirigente escolar? Articular as ações. Qual é o papel de um pedagogo? Articular as ações. Nossos alunos aqui da pedagogia, né? A gente faz isso com projeto. O pedagogo é um profissional de mediação. Quem está na Secretaria de Educação, quem está na Superintendência, quem está a articular as ações. Ou seja, nós temos que ser essas pessoas que vão, né, juntando os esforços e não espalhando ainda mais. O que não quer dizer que em certos momentos você tem que ir para o debate, para a tensão, para o conflito, mas sempre na perspectiva de articular. Aprofundamento e transparência das informações. Por mais que a gente informe, ainda vai ter sempre aquelas que não vão entender a informação. Então, nós temos que
informar de novo, com a maior transparência, com a maior quase obsessão, né? Obsessão. Eu percebo isso, que a gente às vezes fala uma coisa, a gente pensa que o outro entendeu e o outro não entendeu. Então você tem que falar de novo, você tem que falar por escrito, você tem que falar para que aquilo fique claro. O debate contínuo e a busca de consensos ou legitimação pelo voto das decisões coletivas, as normas de gestão regulamentadas, enfim, o controle das ações. Essa palavra controle, ela é uma palavra democrática, quando você está querendo dizer que tem coletivos que controlam, né? Não é o controle de uma pessoa, mas os coletivos que controlam. Compreender a educação, olha, pressupostos, tá, gente? A gente está falando disso, pressupostos nessa dinâmica, né? Compreender a educação escolarizada numa dupla função. Resumindo aqui de forma muito simples, uma discussão que é, né, enorme na nossa área. Ao mesmo tempo em que a educação reproduz a sociedade em que ela está inserida, então se a sociedade é desigual, a educação vai ser desigual, se a sociedade é antidemocrática, a educação vai ser antidemocrática, mas ela também tem a potencialidade de ser construtora de cidadania, promotora de transformação social no contexto de sociedade democrática. Num contexto de sociedade democrática. Porque nós tendemos ou a ir só para um lado ou só para o outro. Não, eu só quero que a educação construa cidadania. Eu não quero... É impossível, ela vai construir cidadania, mas no meio das contradições de uma sociedade desigual. Nós estamos coordenando um curso, assim como a Rose e o Edson coordenam esse curso, a gente está coordenando um curso Educação, Pobreza e Desigualdade Social. Querendo fazer qual discussão? De como a pobreza, né, nas nossas escolas, e os alunos pobres e empobrecidos nas nossas escolas, reproduzem em grande parte, né, o que é a desigualdade da sociedade, e como que a escola tem que enfrentar isso. Mas sabendo que ela só não vai resolver aqui, porque essa desigualdade é estrutural, então nós vamos caminhar nessa tensão. Exercitar o tempo todo, exercício, eu gosto demais dessa palavra. Assim como a gente faz na academia, né? E a gente percebe que quanto mais a gente exercita, a gente fica melhor, a democracia é a mesma coisa. E se você parar, vamos pensar, quem faz academia, né? Se você parar, você regride, né? Você pode até diminuir, você teve um problema, fazer de uma outra forma, mas você não pode parar. Se você parar, a mesma coisa a democracia, é um exercício. Se você para, você regride. Você dá espaço para o autoritarismo. Então, não pode parar. É um exercício autêntico, do debate democrático autêntico, produtivo e centrado em questões realmente significativas. Não vamos perder nosso tempo. Nós perdemos tempo, às vezes, discutindo bobagens, discutindo coisas que são periféricas, que são menores, né? E na escola, às vezes, é um desgaste. Nós discutimos o caso de uma criança, nós ficamos um mês discutindo o caso de uma criança. E parece que a gente até gosta. Ai, aquele menino é um bandido, ele fez isso. Aí parece que todas as crianças da escola são bandidos. Mas você tem na escola 450 crianças que são mais ou menos na média, e você tem 50 que são difíceis. Mas você se pega nas 50 que são difíceis. Espera aí, gente, quer dizer... E o que nós estamos fazendo com as 450 na convivência com as 50? Será que se eu botasse esse aqui 50 misturado com os 450, a coisa não dava mais certa? E não fazer igual numa escola de uma pessoa muito próxima a mim. Eu moro no bairro popular, gente, então eu acompanho meus vizinhos lá, umas famílias. O bichinho tem 6 anos, o bichinho, eu falo assim carinhoso, né? O bichinho tem 6 anos e ele já foi, Rose, ele foi trocado de sala. Eu não sabia que tinha isso ainda em Vila Velha, porque ele era mais fraco, e ele sabe que foi por isso. Isso é um sofrimento intenso para essa criança. E ele fala todo dia que ele tem saudade da professora, da outra, né? Porque com ela eu aprendia. Olha bem, olha, gente, quanta coisa, né, que está aí. Quer dizer, eu não sabia que ainda tinha essa prática, e me parece que essa prática continua rolando em muitas escolas, você fazer a turma, né, dos mais... dos menos, na série. Quer dizer, o bichinho tem 6 anos, já teve uma experiência dura de exclusão.
Isso é duro, isso marca. Tipo assim, na sexta-feira foi avisado a ele, ó, semana que vem você vai para outra turma. Né? Aí a criança cai na outra turma com crianças que ela não conhece, né? E mesmo que ninguém fala, ele sabe que ele foi da turma dos mais fracos, ele sabe que ele foi da turma dos mais fracos. Talvez se isso tivesse que ser feito, volto a dizer, isso tem que ser feito de uma forma, né? E por que será que a gente tem que ter turma dos mais fortes, turma dos mais fracos, gente? Nós temos que discutir essas coisas, né? Nós temos que discutir essas coisas. Será que a gente fazendo assim, não é uma área que eu tenho um domínio grande? A gente que é pedagogo, né, a gente transita em todas as áreas, mais ou menos, né? Mas não é uma área que eu tenho assim, uma grande atualização nesse momento. Mas me parece, na minha experiência, eu já fui professora de educação básica, muitos anos, séries iniciais, a gente juntava, dava muito mais certo. A gente fazia os grupos, né, diversos. Vamos botar aqui 2 com 3, 3 com 4, vamos trabalhar em grupos na sala. Vamos botar aquele menino que é mais, né? Vamos colocar ele para ajudar uma criança. Não é isso? Isso não dá mais certo? Ok. Acho que podemos passar. Quando se fala em educação para a formação do cidadão, um outro pressuposto nosso, né? Então, aquilo a gente quer que forma a cidadania, mas a gente quer que a criança aprenda também. Essa é uma fala de Vitor Paro, né? Que é nosso... Vitor Paro, nosso dinossauro, né? Na gestão democrática no Brasil. Ele veio aqui quando... Ontem a Rosa estava até perto de mim, e aí chegou um candidato, nossa presidente do sindicato, eu brinquei, dinossauro, que é da turma antiga, né? A Rosa disse, mas ele fala tradicional, que é mais elegante, né? Mas Vitor Paro, gente, quando eu era secretária, eu nunca me esqueço disso, que ele veio no primeiro debate que a gente fez para os pais, né? 1000 pais, foi bonito a beça aqui no Teatro da UFS. E eu gostei muito de ver ele falando, né? Que ele fala com muita simplicidade, com muita clareza. Então ele diz o seguinte: qual o pressuposto que está por trás de uma educação para a cidadania? A condição de elevar-se a um nível humano de liberdade. A um nível humano de liberdade. Diferenciando-se da mera necessidade natural. O indivíduo precisa atualizar-se historicamente pela apropriação de um mínimo do saber alcançado pela sociedade da qual ele faz parte. Ou seja, para ser cidadão, a criança tem direito, né, de se apropriar do conhecimento socialmente adquirido. Isso é tarefa nossa da escola. Para isso que tem a gestão democrática, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem que se apropriar do conhecimento, ele tem que se apropriar também das regras de convivência, das regras democráticas. Eu gosto demais dessa fala de Chauí, ainda de 82, né? Marilena Chauí. Aí o Edson dizia, sujeitos, né? Sujeito de direito, né? A gente já tocou nisso aqui também. Marilena Chauí diz o que? A democracia é um enigma. É um tema incessantemente retomado. Lá em 82, a gente estava saindo da ditadura, né? Então ela falava disso. Hoje, acho que ela falaria a mesma coisa. E a interrogação sobre a democracia nos implica a todos como sujeito. Porque a gente geralmente diz, ele não é democrático, a minha diretora não é democrática, o meu reitor não é democrático, o meu chefe não é democrático, né? Mas e eu? E eu nisso aí, né? A minha escola não é democrática, né? Mas a democracia só existe quando há sujeitos. É um pouco que Paulo Freire também dizia, né, gente? Paulo Freire, numa outra abordagem, dialogando com isso, Paulo Freire diz, só tem diálogo entre sujeitos. Não tem diálogo quando o que está em cima, né, quer dialogar com o que está embaixo. Não é diálogo, aí é posição. Só que até eu chegar a um nível em que esse diálogo possa ser feito mais ou menos em condições, né, não é fácil. E o que é dialogar de sujeito para sujeito? Não é também, né? Aí o aluno acha que ele vai fazer o que ele quer, né? Ah, professor, eu não quero cumprir, né, os trabalhos que está determinado nessa disciplina. Não. Ou seja, vocês estão vendo? Quer dizer, não confundir democracia com democratismo, com assembleísmo, né? Você não pode fazer assembleia todo dia na escola. A escola vai parar, né? Você não pode todo dia ficar fazendo manifestação. Você tem que tocar a vida.
Ou seja, como você fazer, né, para que essa democracia, né, nos coloque a todos como sujeito. E aí, percebermos como sujeitos da gestão democrática significa entendê-la como, aí uma outra fala de Dourado, que agora inclusive está ele está atuando no Conselho Nacional de Educação, ou no MEC, ele está no MEC agora, né, Dourado. Então, uma pessoa também muito prática, muito experiente, muito séria, né? Dourado diz o que eu gosto demais disso aí, gente. A gestão democrática é um processo de aprendizagem, todo dia, mas também de luta política. Então, ao mesmo tempo que você tem que lutar, a luta política, entendam bem, política no sentido do movimento, né? Não é política partidária, não. Embora também na política partidária a gente tem que lutar pela gestão democrática, né? Nos partidos, quem tem alguma militância em algum partido, você tem que estar lutando lá dentro pela... Mas ele está falando de luta política no sentido de você, né, estar sempre lembrando disso. Que não se circunscreve aos limites da prática educativa, apenas, mas vislumbra nas especificidades dessa prática social e da sua relativa autonomia, porque a escola, a aprendizagem, ela tem uma relativa autonomia, outra coisa. Nós entendemos isso, a escola não tem total autonomia, a escola não pode decidir o que ela quer fazer. Porque isso também é uma coisa que hoje é um desespero, porque os professores, a escola, vem uma coisa da secretaria, vem uma coisa do órgão central, não, nós não vamos cumprir. Peraí, não é assim também não. Ah, porque nós não podemos discutir isso. Nós temos que ver como que você vai fazer uma discussão. Por exemplo, você tem uma rede, eu aprendi muito isso também, gente, a Rede Vitória, que eu sempre dou como exemplo. A Rede Vitória, na época que a gente teve a oportunidade de estar lá, tinha cerca de 4.000 professores e 50.000 alunos. Como você vai fazer uma discussão que envolve esse povo todo? Não é simples. Você vai tentar fazer, mas você não pode ficar discutindo, porque você demora um ano para discutir isso. E às vezes você tem que implantar uma política em 6 meses. Porque você também está sendo cobrado porque a política não está sendo implantada. Vocês estão vendo? Então, a lógica temporal da gestão nem sempre é a lógica temporal da decisão que você tem que tomar. Quem tem experiência aí sabe, no final de ano, essa época que a gente está agora, é desespero essa época agora. Porque você está saindo uma penca de criança, né? Da 5ª série, que tem que ir para, né, a 6ª série. Às vezes você não tem escola. Agora, vamos pensar o desespero que está os prefeitos e secretários de educação aí, gente, com a questão da 4 anos, né? Que a partir do ano que vem, 4 anos, tem que estar na escola. Já enrolamos, sem não tem mais jeito. Você vai ter que tirar uma penquinha dos miúdos, né? Imagina onde você tiver, né, que tirar mesmo a vaga dos pequenininhos para poder botar os de 4 anos, que agora é obrigatório, e é obrigatório mesmo. Aí as pessoas pensam que isso vai ser feito sem tensões, não vai ter tensões. O que a gente pode fazer? Tentar o máximo possível debater isso, discutir, né? Aí volto a dizer, os dirigentes escolares, os diretores de escola, né? As diretoras de escola, os pedagogos, as pessoas que atuam em secretarias, os membros do conselho da escola têm um papel fundamental nisso. O conselho de escola vai ter que ajudar a direção a fazer esse debate, né? Porque em muitos casos, gente, você vai ter que dizer, mãe, não tem vaga para o de 3, nós vamos ter que priorizar o de 4, né? Mas eu trabalho, nós já sabemos, né? E por que isso, gente? Porque nós também estamos num país onde o acesso à educação infantil, né, avançou enormemente, mas ainda não conseguiu, né, se universalizar. Nós viemos fazendo um processo histórico. Na década de 80 e 90, nós conseguimos praticamente universalizar o fundamental. Com o Bolsa Família agora, nós universalizamos de fato, quase radicalmente, o fundamental. Ainda temos, olhem só, mesmo com Bolsa Família, que obriga, né, a galera a estar na escola e ter um controle rigorosíssimo. Isso foi minha tese de doutorado, eu estudei isso 4 anos.
tem um controle rigorosíssimo, vocês sabem, se vocês estão lá nas escolas, a criança que falta. Mesmo assim, nós ainda temos quase 1 milhão de crianças fora do ensino fundamental no Brasil, que é muita gente. Criança, né, migrante, criança que mora com a avó, que para fugir do crime organizado, né, que muda para lá, muda para cá, crianças que trabalham escravo. Quer dizer, nós ainda temos realidades assim. Mas nós, na década de 90 e início de 2000, nós conseguimos universalizar o fundamental. Agora, o nosso desafio é o ensino médio, que continua sendo um desafio enorme ainda, né? Nós temos uma proporção imensa de crianças. Nós perdemos, da 9ª série, o ensino médio, nós estamos perdendo aí quase 30%, né, de garotos, de jovens. E aí é o perigo, porque se ele sair da escola, ele não volta mais, né? Geralmente ele não volta, ou vai demorar a voltar. E aí infantil, que nós avançamos enormemente também, mas não conseguimos, né, ainda. Então também essa compreensão tem que ter, quer dizer, o processo histórico, ele não se dá, né, de um dia para o outro, né? Você vai ter que ir avançando, participando, cobrando. Nós temos o PNE, vocês todos devem conhecer. O PNE está estabelecendo as metas aí por 10 anos, mas trabalhar isso com os conselheiros, com a comunidade, com os pais, né, exaustivamente, né, no sentido de entender que a escola ela tem uma relativa autonomia, mas ela não pode, né, ela faz parte de um sistema, de uma rede escolar, municipal, estadual, federal, né? Nós aqui na universidade, nós temos uma grande autonomia também, mas nós estamos dentro de uma rede de universidades federais, nós temos diretrizes, nós temos, né? Senão também, né, gente, você perde uma unidade de país, de nação. A possibilidade de criação de canais de efetiva participação, de aprendizado do jogo democrático. E, consequentemente, repensar as estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais. Deixa eu acelerar mais um pouquinho. Compreensão de que a gestão democrática da educação e da escola pública deve ser, em todos os âmbitos, um processo de aprendizagem cotidiana, pois a escola pública é sempre resultante de projetos de sociedade em disputa. Já falamos sobre isso lá no início e voltamos. E gerir a educação é disputar projetos para a educação. Administrar a educação é sempre um ato político. Estar no lugar da gestão, da direção política, seja lá na escola como direção, seja nas superintendências, numa coordenação, como secretária de educação, como nos conselhos, quer dizer, você está numa função de gestão da educação, é sempre agir sobre e com recursos e pessoas. É governar espaços, territórios, interesses, nem sempre interesses coletivos, né? Às vezes aquele que mais fala em democracia é o que mais defende interesses pessoais, né? Na hora que interessa a ele, a ela, ele vai defender interesse pessoal. Mas é o que mais, né, briga por democracia e tal, mas é o primeiro a olhar para o seu umbigo. Então, né, você vai conviver com isso o tempo todo, né? A democracia para mim para os outros não, né? Contextos e conjunturas favoráveis e desfavoráveis, sempre complexo. A gente tem que olhar as conjunturas, né? Ou essa conjuntura agora não é favorável, não é momento para isso. A gente tem que ter essa noção, né? O horizonte democrático se apresenta sempre como uma permanente utopia. É o que Chauí dizia, o enigma, né? Chauí dizia, o enigma é o quê? A democracia está sempre pedindo a nós, me decifra, né? Aquele enigma, né, da Grécia Antiga. Me decifra. Por quê? Você dá 10 passos e você tem que dar mais 100. Vejam bem, por exemplo, na educação. Você tem um desafio da quantidade, nós tínhamos no Brasil. Nós tínhamos o desafio da quantidade. Nós conseguimos dar passo no desafio da quantidade, aí vieram os desafios da qualidade. Ai, mas o que adiantou trazer crianças se a gente não tem qualidade? Não é essa que tem que ser a nossa análise. A nossa análise tem que ser, trouxemos as crianças, ótimo. E agora, o que vamos fazer para que elas tenham acesso ao conhecimento, tá vendo?
E não ficar empacada ali. O que adianta trazer Bolsa Família se esses meninos só vêm aqui para comer? Não é essa que tem que ser a nossa análise, gente. A nossa análise tem que ser, tudo bem, nós tínhamos que trazer as crianças, elas têm um direito. Agora nós vamos trabalhar cobrando, mas também agindo para que esse direito se exerça de fato, né? Ok. Olha bem, mais que um lugar a ser atingido, um caminho a ser percorrido. Eu acho isso bonito demais. A democracia é um caminho a ser percorrido permanente. Você nunca vai chegar lá, né? Você democratizou aqui, as pessoas vão dizer, mas nós queremos aqui. Aqui, com alunos, então, isso é muito, né? Muito coisa. É um projeto em permanente construção, né? Eternamente inacabado, pode ir. Isso aí, gente, esse autor eu gosto mais de trabalhar com ele, porque ele é muito pé no chão, objetivo, Nogueira. Então ele diz o seguinte, as gestões democráticas populares, aí ele já está falando no nível do Estado, de uma prefeitura, né, de uma secretaria de educação. Quando você quer fazer uma gestão mais popular, você vai enfrentar, na elaboração e na execução das políticas educacionais, uma tendência dominante perigosíssima, que está nessa virada de século, desde a década de 90 e agora nesses anos iniciais, 2000, 2010, perigosíssima, de enfatizar a negatividade da política e de perceber o Estado como uma instância do não desejável. O Estado, quer dizer, você criticar o Estado, você julgar todas as mazelas da sociedade para o Estado. Entendeu? Como se o Estado fosse uma instância do não desejável. Nós não precisamos do Estado. Isso é um absurdo. Nós precisamos do Estado, sim. Sobretudo num país como o nosso, onde nós temos, né, um contingente, voltamos a dizer, 40 milhões de crianças e adolescentes só na educação básica pública. No nível superior, nós temos cerca de 5 milhões, né, no nível superior público, sem falar de outros. Na saúde, né, nós atendemos a 60% da população brasileira no SUS. Imagine, nós precisamos do Estado brasileiro. Nós temos é que querer que esse Estado, né, seja um Estado democrático, que funcione, que tenha controles, conselhos, formas de controle. Mas estão vendo, a gente, quando nega a política, eu estou negando a gestão do Estado. Porque você só tem acesso ao Estado pela gestão, não tem jeito. Nós vamos eleger no próximo ano os prefeitos. Eu não voto mais para prefeito, né? Ainda mais prefeito que está pertinho da gente, vereador, né? O vereador está ali pertinho no bairro da gente, na cidade da gente. Eu não voto, né? Tudo ladrão, tudo corrupto, não sei o quê. Esse discurso não constrói. Porque os prefeitos é que vão gerir a prefeitura, não tem jeito, queiramos ou não. Nós não conseguimos outra forma melhor. Então, o que nós temos a fazer é tentar atuar para que, né, esses processos sejam o mais democráticos possíveis, para que a gente tenha, né, candidatos interessantes, para que haja debate, para que tenha. Ou seja, as atribuições históricas do Estado, aquelas que são típicas do setor público, não podemos relegar para ninguém, gente. Isso é papel do Estado, a regulação, o planejamento e a proteção social. Né? É o Estado que vai garantir a proteção social de imensas maiorias que não tem outros. Só 10, isso. Então, olha bem, nós precisamos de uma sociedade civil, sim, forte, mas também de um Estado forte. Porque muitos analistas querem só a sociedade civil forte, principalmente se for empresários e tal, como se os empresários tivessem mais condição do que nós de gerir. Não, nós queremos trabalhar junto com os empresários, junto com as ONGs, mas o Estado é fundamental. Daí decorre um pressuposto básico. Toda gestão democrática deve contribuir para a politização da sociedade civil. Quando a gente está falando politização, gente, não é entender, não é politização partidária. Para a politização, para as pessoas compreenderem que nós temos que participar. Se nós não queremos ou não estamos numa condição de participar, que pelo menos a gente não repita para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos colegas, que a participação não vale nada, que não adianta.
Ou seja, que nós sempre enfatizemos a importância da participação. E o Estado tem que ser fortalecido como grande responsável pela educação pública de qualidade para todos. Isso é função do Estado, sobretudo no Brasil. O Estado, nós não podemos eximir o Estado, e nós somos o Estado, tá? O Estado não é só eles não, tá? O Estado é o prefeito, o governador, o Paulo Artung, o prefeito, a Dilma. O Estado somos nós. Eu que atendo a mãe que vai na porta da escola, eu que atendo o professor que vem aqui se inscrever para o curso, eu que atendo a mãe de um aluno que está doente, que vem nos procurar. Eu sou o Estado também. Eu sou o Estado. O Estado não é eles, a gente prefere jogar para eles. Ah, não foi eu que decidi. Não é essa, né, a forma correta. Olha, eu estou aqui e vou te ajudar a encaminhar aquilo que for possível. Eu também sou Estado. Então, a gente já comentou um pouco aqui na parte vermelha. A gestão democrática, então, é uma prática político-pedagógica administrativa, onde o gestor, através da articulação entre os diversos segmentos da unidade escolar, faltou o R, modifica as relações de poder, transformando as relações de poder em ações colegiadas, transparentes e autônomas. Acho que são 3 palavras mágicas: colegialidade, transparência e autonomia, sempre na medida do possível. Os mecanismos de gestão democrática nós todos já sabemos. Volto a dizer, ano que vem temos eleições para prefeito, é época da gente reafirmar isso. No orçamento da escola, então no controle do PDDE, né? No controle que hoje toda escola recebe, no controle do trocadinho que vem para o programa Mais Educação, como é que ele está sendo, né, gerido, potencializado, é pouquinho, por isso mesmo que ele tem que ser muito bem usado. Nas decisões da escola, nas eleições diretas para a direção, que hoje é um ponto, né, gente, complicado no Brasil. Os prefeitos, em geral, têm muita dificuldade de assimilar isso, porque eles entendem que esse diretor, essa diretora, quando é eleito direto, ele pode se colocar contra ele. Então, isso é uma tensão que tem que ser trabalhada, né? Porque também, às vezes, o diretor tem que entender que ele não pode ser contra o prefeito. Ele tem que fazer uma mediação entre a escola e o prefeito, e a prefeita, e a secretária de educação, né? Aí eu fui eleito pela escola, eu vou ficar contra a prefeitura? Não pode. Mas eu também vou esquecer a escola, eu vou ficar só a favor da prefeitura, eu tenho que fazer essa mediação. Conselhos escolares realmente deliberativos, consultivos, fiscais, mobilizadores. O conselho de escola tem que estar chamando os pais, tem que estar chamando os alunos, tem que estar chamando a comunidade. E isso, a diretora e o diretor tem um papel muito importante nisso. Tem uma questão maior, chama a comunidade. Ah, mas a gente chama, só vem 30 pais. Nossa, gente, 30 pais é uma revolução. Você faz muita coisa com 30 pais. Com 50 nem se fala, com 100 mais ainda. Com 10 pais você já faz um movimento imenso. Eleições de Grêmio, uma coisa que nós estamos esquecendo, nós estamos assim, ó, nossas escolas, né? A não ser algumas poucas escolas que têm exemplos bonitos. Aqui na Grande Vitória a gente tem algumas, né? Mas o Grêmio Estudantil, ele é fundamental porque ele é uma escola de formação política. Entendendo que a gente está lidando com adolescente, né? Com menino que está em formação, que grita muito, que cria muita confusão, né? Aí a pedagoga, a direção tem que ter paciência, né? Tem que ter calma. Os professores são fundamentais. Agora, a eleição em si, isso é uma questão instigante. Por si só, ela não garante a gestão democrática. Nós sabemos disso, né? A eleição para diretor, a eleição para o Grêmio, por si não garante. O processo eleitoral que é o mais importante. Processo eleitoral. Aí tem toda uma discussão. Qual é o papel do conselho escolar? São agentes privados para fins públicos? Sim, é uma forma bonita de uma articulação público-privada no sentido que a gente quer. Quer dizer, é a escola se relacionando com seus sujeitos, mas de uma tal forma, né, que ali venha uma coisa que é composta. Por isso ela é tensa e por isso ela é bonita, né? O conselho escolar é talvez, isso é uma tese lá que eu trabalho com meus alunos, uma possibilidade de gestão
entre o público e o privado, no bom sentido, do conjunto de assuntos da escola, dos recursos financeiros, de aspectos pedagógicos e administrativos. Uma questão a ser discutida, que ainda é tensa, a participação de representantes da comunidade externa. Pais, alunos, isso já é consenso. Mas a comunidade do bairro vem, Rotary, Lions, Associação do Comércio, pastores, padres devem vir também. Eu defendo que vem, tá? Os diretores do time de futebol, né? Uma representação da comunidade externa. Nós fizemos uma pesquisa com a professora Gilda, já tem 5 anos, 6, no estado todo. Nós vimos que muitos municípios do interior têm associação de empresários, tem um padre ou um pastor. Isso é legal, você ter um membro ou 2 da comunidade, né, externa da escola, alguém que represente, de preferência, se você puder, e de vez em quando você fazer assembleias com a comunidade externa. Traz os times de futebol, traz os padres e pastores, gente. Traz o pessoal, né, das associações comunitárias, grupo de mulheres, se tiver, MST, se tiver. Traz esse povo, vamos discutir com esse povo na escola, né? Com a contribuição de representantes de organização em geral, poderão os conselhos escolares constituir uma comunidade de maior solidariedade? A gente pergunta, mas eu respondo, a gente acha que sim. A formação de cidadãos mais participativos só interessa quem está dentro da escola? Não, interessa quem está fora também. É possível a escola solicitar a colaboração e o compromisso da comunidade próxima para qualificar a educação pública regular? Por exemplo, na nossa opinião, nós aqui na Grande Vitória, principalmente a realidade de vocês no interior, eu conheço menos, a questão da violência, né, nas escolas. Se você não chamar a comunidade toda, você não resolve, gente. Tem que chamar a comunidade toda. Juiz, né, as igrejas, os times de futebol. Nós temos que chamar essa galera para ajudar na escola. Acho que acabou, né, Thaís? Grêmios estudantis, acho que eu já comentei, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar. Encerro por aqui para ver se a gente conversa mais, tá? Obrigada. Estou até sem palavras, né, em função da maravilhosa contribuição da professora Marlene para o nosso debate, para o nosso curso. Quero agradecê-la mais uma vez. Nós temos mais algum tempinho, podemos ficar aqui até por volta do meio-dia, então dá para abrir o espaço para, né, quem quiser fazer alguma pergunta. Vou pedir para a pessoa se identificar, levantar a mão, ou fazer algum comentário, contar alguma experiência, enfim, né, sintam-se à vontade para isso. Eu tenho uma preocupação, eu acho que alguns professores até conhecem essa preocupação, que é com relação à gestão democrática dentro das escolas privadas. Porque a gente vê muito aqui no curso falar sobre gestão democrática, escolas públicas, e como é feita, que tem a participação da comunidade, e acaba que, assim, a gente eu tenho filho que estuda na escola privada, e eu tenho essa preocupação, como é feito esse projeto pedagógico, como que a nossa participação como comunidade entra dentro dessa escola, dessas instituições, que a gente sabe que na LDB tem respaldo para isso, mas a gente não vê essa demonstração dentro da prática. Então, eu queria saber, assim, como é que está se dando hoje na relação da escola privada com a gestão democrática, porque eu vejo que há uma lacuna aí. A gente também não sabe muito sobre isso, porque a gente não tem como fazer tanta pesquisa dentro das instituições, porque elas mesmas se impedem com o que a gente faz. Mais ou menos isso. Acho que essa questão é muito, muito relevante, embora a gente, né, às vezes não coloca, né, Carla, muito nos nossos cursos, gente, porque, né, já é tanta galera. E olha bem, as escolas privadas, elas têm geralmente um público, né, uma clientela, que vão ser dirigentes, né? Quer dizer, em geral, as grandes escolas privadas, que
né, estão aí com a classe média alta, né, e as mesmas médias, né, que vão geralmente dali vai surgir, via de regra, né, os grandes dirigentes, né. Agora, pelo que a gente ouve falar, Carlos, tem sim escolas, por exemplo, as escolas confessionais, talvez até pela questão do paradigma religioso, né, que eu conheço um pouco em Vila Velha, assim, elas procuram ter práticas democráticas. Não são assim, né? É diferente porque elas não se relacionam com a questão do Estado, né? Elas colocam as práticas mais para dentro da escola, mas são interessantes, né? Então, escolas assim como São José, que eu conheço um pouco em Vila Velha, o Marista, né? O Salesiano aqui, o próprio Sacaquer, mas assim, não tem profundidade, mas que eu ouço os alunos comentarem, fazem prática americano, né? Para não citar só católicas, né? A Senec, que a Senec não é, a Senec ela não é escola privada, né? Mas assim, eles procuram fazer práticas interessantes, né? Mas eu acho assim que realmente porque a família, né, tem uma participação boa, eu acho que essas famílias de classe mais média, elas participam mais. Tanto que no Brasil, você foi minha aluna de História da Educação, no Brasil, gente, a classe média que sempre mudou a escola, né? Quando a classe média pressionou, é que a escola pública se valorizou. Por exemplo, aqui em Vitória isso é claríssimo, aqui em regiões onde nós temos uma participação maior de famílias de classe média nas escolas, a escola é de outro nível, porque a classe média ela é mais, né? Ela vai mais, ela cobra mais, a mãe, geralmente é uma mãe mais, né? O pai, eles participam mais. As pessoas de classe popular, primeiro pelas próprias limitações de tempo, né? Por exemplo, essa criança que eu mencionei aqui, a mãe trabalha o dia inteiro, a mãe fica louca, estuda, ela não tem tempo nem de ir na escola, tá vendo? Então, não é fácil, né? Uma mãe, não é o caso de sempre, porque tem mães que podem ir na escola e não vão, mães adolescentes, que às vezes, né, delegam para avós, tem isso tudo. Mas eu sinto assim que o nosso dilema seria, Carla, como mãe, acho que tem conselhos de escola, acho que eles fazem sim, fazem experiências ali, só que essas experiências não são politizadas, no sentido de trazer o Estado, né, de trazer o público como referência. Então isso é um perigo. Por quê? Porque a criança fica achando que, né, que aí essa concepção que eu mencionei, que hoje é muito presente, que o Nogueira chama atenção, e olha que o Nogueira, gente, ele nem é um cara de esquerda, o Nogueira ele é um cara, mais até, o Nogueira é um cara bem assim, de centro, mas ele chama atenção para isso, para uma demonização do Estado, né? Que a classe média brasileira, a elite, faz muito em geral, a classe média, a elite, né, acha que o Estado só rouba, que o Estado é só corrupto, que o Estado é só para pagar imposto, o que não é verdade, não é verdade. Nós que trabalhamos com política educacional, né, quando a gente vai estudar a fundo, trabalho isso muito com meus alunos, vamos pesquisar. Lógico que nós temos a corrupção, é coisa, não estamos negando isso, mas se nós virmos os impostos, né, gente, no Brasil, eles são fundamentais para a educação e para a saúde. Né? Se nós pararmos de pagar imposto de renda, IPVA, ICMS, acabou, a educação e a saúde acabam. É de onde vem, né? É de onde salário, educação, é de onde vem todo o nosso recurso para a educação e para a saúde. O CPMF agora, por exemplo. CPMF é um imposto importantíssimo, porque ele não penaliza quem é mais pobre. Ele penaliza não, ele como é que a gente fala o termo? Ele tributa grandes correntistas. Inclusive a CPMF, ela é importante porque ela permite você ver lavagem de dinheiro, ela permite você detectar. Quando eu era presidente aqui da DUFES, que eu fui presidente aqui 4 anos, nós conseguimos detectar um esquema de corrupção que tinha na DUFES há 17 anos por causa da CPMF. Porque o banco ele controla, né? Então ele tem uma condição, ele vai controlando pessoas, ele controla quanto a pessoa tem, né, um grande aumento na conta dela, uma grande entrada de dinheiro, entenderam? E por que se faz uma campanha tão forte contra o CPMF agora, vocês estão vendo? Não pode voltar porque é mais imposto. O CPMF, para quem é pobre, pobre hoje nem usa muito cheque, né? Pobre geralmente usa cartão, a gente usa muito pouco cheque. Estão vendo? Então, só que eu quero dizer que isso que é perigoso, entendeu, Carla? Porque numa escola de classe média, geralmente, há essa demonização do Estado.
Então, as práticas democráticas, elas acabam sendo para dentro, né? Elas são para dentro da escola, que já é bom. Só que tem que sair, mas eu já vi práticas de ir, por exemplo, eu conheço escolas que fazem excursões com as crianças em ONGs, em entidades, para fora, visitam outras, né? Visitam espaços onde estão sendo construídos projetos sociais importantes, procuro colocar os adolescentes jovens em contato com isso, trabalhar com essa questão, levo para lugares públicos, né? Então acho que é legal. Por exemplo, aqui em Vitória a gente tinha uma parceria legal. As escolas privadas, o espaço para eles acolhiam nossas crianças para fazer projetos. Então acho que também a gente tem que tensionar, né? A gente tem que estar lá batendo na porta e procurando. Mas assim, não vamos esperar muito não, porque essa coisa, né, desse ranço que a classe média no Brasil e a classe alta, e nós também somos, tá, gente? Porque nós também somos classe média, ou tendemos a ser, né? A gente tem um ranço com essa coisa da política, né, do Estado, do público, então isso se reflete na escola, né? Tanto que, via de regra, nossos filhos estudam em escolas privadas, né? E a gente, às vezes, é professor da escola pública, então, quer dizer, é sempre um dilema essa questão, tá? E acho que esse fosso no Brasil está se aprofundando, porque hoje, geralmente, você vê que, como a escola pública, ela tende a ser, agora vieram os do Bolsa Família, que são os mais pobres dos mais pobres, então a escola pública ela ficou mais diversa ainda, ela ficou mais plural, ela ficou mais, né, tensa, no sentido de... Então, a classe média tende, não quero meu filho misturado, né? Que é uma coisa complicada mesmo, não é uma coisa simples da gente discutir, né? Então, eu penso que você levantou uma discussão muito interessante, mas que, né, é para mais de metro. Tem uma colega nossa que é Cleonária, que ela sempre brinca, que eu estou coordenando esse curso de pobreza, ela diz, Marlene, vamos discutir também a riqueza. Aí eu falei com ela, Cleonária, nós tínhamos que pesquisar isso, pesquisar mais as escolas privadas, é isso, né? Pesquisar essas coisas, né, que estão aí. Mas a gente não tem tempo, porque a gente tem que priorizar. As públicas são, né, 40 milhões, não tem muito jeito.